Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF, conhecimento além da dimensão física. CADEF de número 315. Very good. Quando saímos do corpo, deixamos um rastro eletromagnético. Deixamos pistas, vestígios, rastro este chamado de ectoplasma. Este ectoplasma é uma energia característica de todo ser vivo, de todo ser humano. Nós temos o ectoplasma. Este ectoplasma é engendrado, é fabricado, elaborado nas intimidades das células, inclusive o mitocôndrias, que além de captar o oxigênio para converter em energia, também produz, através de mecanismos intrincáveis, o ectoplasma. Então, quando você se desprende, desvencilha-se das células físicas, você acaba impregnando o seu ambiente com o ectoplasma. Olha a abelha, que abelha linda. Eu tenho alergia à abelha, mas essa abelha é muito linda. Olhem, olhem, irmãos, que abelha linda. Abelha amiga, abelha natureza linda de Deus. Então nós temos o ectoplasma. E este ectoplasma, ele é responsável pela nossa realidade extrafísica. Muitas vezes você sai do corpo, não se lembra, não consegue ter noção, não consegue ajuizar a experiência, traçar análise, porque é inconsciente, sai do corpo, tem todo um acontecimento em torno de você, todo um cortejo que se intensifica, que se dá em torno de você, porém você não lembra. No entanto, a impressão fica. Então, por exemplo, você sai do corpo, não está bem interiormente, o que acontece? Seu ectoplasma foi emanado. Você sai do corpo e o ectoplasma está em torno. Você acaba registrando os eventos do plano extrafísico pelo ectoplasma. Então o que acontece? Como você não está bem, como você não está organizado, muitas vezes você entra em faixas vibratórias doentias, desajustadas, enfermiças, moribundas, que vêm desestabilizar-lhe. E você fica realmente sujeito a ataques. Sujeitos à depressão, sujeito à bipolaridade, a transtornos de humor de toda a natureza. Sente apatia, sente medo, solidão, afastamento, arogofobia ou claustrofobia. Você sente dificuldades para conviver, sente dificuldades para administrar a própria vida. Por quê? Porque na verdade você está em um campo vibratório, um campo deletério. E acaba trazendo isso para o seu mundo psicoemocional. E você se desestabiliza, portanto. Sim. Há pessoas, por exemplo, que estudos apontam que no intervalo de 1 hora, 1 hora e meia, sempre no intervalo de 1 hora e meia, todos nós, sem exceção, os estudos apontam isso. Quando nós estamos no intervalo cíclico de 1 hora e meia, nós saímos do corpo, mesmo estando acordado. Não tem aquele momento, aquela ocasião que você está longe. Houve um desprendimento, ainda que seja imperceptível, mas houve um desprendimento. E este desprendimento é o suficiente para você entrar, ingressar, penetrar, se esmiscuir no plano espiritual e captar toda a realidade que está à sua volta. Você capta, principalmente através da glândula pineal, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira fala, por exemplo, que dentro da glândula, que é do tamanho de uma ervilha,
O cerebelo, se você percorrer o cerebelo e fazer alguns contornos, você vai chegar na glândula pineal, que fica no centro do seu cérebro. Então o que acontece? Esta glândula em seu interior há cristais de apatita. Estes cristais, eles são sensíveis ao campo eletromagnético. Nós, barulho, man. Percebem? Sorocaba já é uma cidade grande. Passamos de 600 mil habitantes. Então são eventos que ocorrem. Sirene, poluição sonora, poluição visual, poluição atmosférica, acaba ocorrendo em uma cidade da natureza de Sorocaba, 600 quilômetros de São Paulo. Muito bem, uma cidade regional, linda, diga-se de passagem. Beijo no coração dos amigos sorocabanos. E nossa abelhinha voltou. Oh my gosh! Então o que acontece? Você acaba, de fato, com os cristais de apatitas, acaba registrando. Então você, cada 1h30 você sai do corpo. Cada 1h30 você tem o balonamento. Você tem a impressão de que está longe, está divagando, está no mundo de Bob. Não tem o mundo de Bob? Não tem aquele desenho Bob? Eu sou da época do Bob, né? A minha infância é da década de 80. Eu sou de 77. Então eu tive a infância na década de 80. E eu lembro do desenho, né? As aventuras de Bob, e o Bob ficava viajando, imaginando coisas. Então o que acontece? O cara tá lá no mundo de Bob, ele está realmente num autismo, num mutismo autista. Aí ele está num outro campo vibratório. Na verdade ele está naquele ciclo de 1h30. E neste ciclo ele acaba, graças aos cristais de apatitas que estão dentro da glândula pineal, ele acaba, principalmente quem tem poucos cristais. Porque foi provado, o Dr. Sérgio provou, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira provou, ele fez uma seccionou uma glândula pineal e ele percebeu que nenhuma glândula é igual a outra, nenhuma glândula é igual a outra, diga-se de passagem. Ele fez uma secção, ampliou o interior da glândula 6.900 vezes através do telescópio eletrônico e percebeu cristais de apatitas. Porém, em algumas tomografias, por exemplo, computadorizadas, alguns indivíduos não apresentam os sinais dos cristais. E estes que não têm tantos cristais saem do corpo mais facilmente. E aqueles que têm os cristais em maiores quantidades, estes são médiuns. Então, independente, se você tem poucos cristais de apatita, ou tem muitos, não importa. Se você tem muitos, você acaba recebendo espíritos, recebendo entre aspas, acaba entrando em contato com o espírito, que ninguém recebe espírito, ninguém incorpora espíritos, não existe. Isso é um conceito, na verdade, bastante errôneo, tosco e errôneo. Então é impróprio. Você falar que recebe um espírito, isso é impróprio. Não é correto dizer isso. Está longe de uma assertiva. O correto é entrar em conexão com o espírito, um intercâmbio com o espírito. Então quando você entra em intercâmbio com o espírito, através da vidência, da audição, ou da psicofonia, da psicografia, não importa o que seja, você tem, na verdade, muitos cristais dentro da glândula. E quando você tem poucos cristais, você tem viagens astrais. Isso pode acontecer com muito mais facilidade. Então, de qualquer maneira, você tem poderes paranormais, poderes parafísico, em volta do físico, em volta, que translaça o físico. Então, o que acontece? Se você tem pouco, você sai do corpo. E você saindo do corpo nesse ciclo de 1h30, cada 1h30 você saindo do corpo, você registra o campo psicosférico. Você registra o campo psicosférico e quando você não está bem, porque você não se administra, não se fiscaliza, não se policia, como você não está bem, você acaba registrando consciências. E cada consciência é um mundo. Então você registra a consciência do maníaco, do perturbado, do lunático, do ansioso, de espíritos. Estamos falando de espíritos que estão fora do corpo. Então você entra numa psicosfera, não percebe, você sai do corpo, você não percebe. Você entra numa psicosfera e capta personalidades, capta glóbulos, pontos, mundos, e cada mundo
tem uma emoção. E como você não consegue nem se administrar, como que você vai administrar outras consciências? E você se perturba. É a hora que você tem problemas. É a hora que você materializa problemas. E como você não consegue administrar isso, que nem o ectoplasma, você não consegue administrar isso porque você não faz reforma íntima e está exuberando. Está exuberando. E você precisa administrar. Como você não administra, o seu organismo, ele vai fazer o quê? Uma tentativa de economizar o ectoplasma, vai reter o ectoplasma, para que você não fique dispensando a torta e a direito, a esmo, sem um governo. Então o que acontece? O seu organismo perispiritual, que depois transfere para o organismo físico, ele vai tentar sequestrar o ectoplasma, deixar que ele não exude de você, não se esvaia, ele vai reter. É a hora que você engorda, claro, vai reter e você vai engordar. É uma energia que vai se materializar. Aí entramos na medicina psicossomática. Aí ele vai reter o ectoplasma, porque você não está usando, ou está usando de forma correta, ele vai reter, você vai engordar, ou vai criar estruturas no seu organismo, porque você retém a energia. A energia, ela vai solidificar e criar estruturas no seu organismo. Aí vem as pedras no rins, porque a energia é materializada. A energia que se materializou, vem as pedras no rins, vem os cistos, vem as hemorragias, claro, vai ter que ser liberado. Se você não está liberando energia de forma correta, vem pedras, vem hemorragia, vem sudorese. Não tem pessoas que soam, que não param de suar. Você vê que é uma coisa patológica. Não é uma sudorese normal. São as glândulas sudorípedas tentando eliminar algo que você não está dando conta de administrar. E muitas vezes, principalmente pessoas que passam por quadros emocionais, podem perceber que elas engordam de maneira exagerada. Por quê? Porque esse ectoplasma, ele foi trazido para proteger, porque você não está protegendo, então ele quer proteger. E vai acumular em forma, que nem falamos, em forma de gordura ou de estrutura, onde você tem problemas aí em sua vesícula, em seu rim e etc. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. São as energias. Então sair fora do corpo não é uma brincadeira. Você sai fora do corpo, você deixa um rastro chamado ectoplasma. Você sabia disso? Você já viu isso? Você já escutou isso? Algum projetor falar disso? Quase ninguém fala sobre isso. Quase ninguém que nos reportamos, muitos projetores. Não é verdade? Muitos projetores não falam sobre isso. E isso é um capítulo importante da viagem astral. Saber que quando você sai fora do corpo, você exala um fluido chamado ectoplasma. Quem explica isso com muita propriedade, com bastante importância, é o gênio Allan Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns, que é o maior tratado de paranormalidade do mundo. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861. Este livro é um dos maiores, é o maior tratado de paranormalidade do mundo. Então você, não estou falando para você ser espírita, mas você quer ser um bom projetor? Leia o Livro dos Médiuns. Principalmente o capítulo 13, 14, 15 e 16. Leia o Livro dos Médiuns. Inclusive, início do capítulo 14, ele fala: todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau que seja, é por isso mesmo médium. E quem que não sente? Dificilmente alguém não sinta. Sente um toque, uma aproximação, uma impressão, um sonho premonitório. Eu percebo vultos, escuto vozes, parece que alguém me chamou. Tenho realmente algumas impressões de que já vivenciei algumas realidades. Isso tudo faz parte do campo mediúnico. Por isso que é importante você sempre estar bem abalizado, bem estruturado, para você proteger a glândula pineal, que é a epífise, tanto faz, né, glândula pineal, porque glândula pineal e epífise são as mesmas coisas, são sinônimos. Então você tem que, inclusive, o gênio Allan Kardec fala também dos poderes paranormais no capítulo 14, e que dá a entender que nós temos relações estreitas com... Inclusive André Luiz fala isso com propriedade no seu terceiro livro, que é o Missionário da Luz, da epífise, que é a glândula pineal. A epífise ou glândula pineal é a mesma coisa. Então o que acontece? Você tem que entender o que é glândula pineal. E sem esquentar muita cabeça com esse negócio de calcificar a glândula. Isso daí tem conceitos muito errôneos aí. Tem muitas coisas errôneas. As pessoas não sabem nem o que falam. Ficam falando coisas sem sentido nenhum. Na verdade, essa proteção, essa calcificação, ela se dá de forma natural. O dente, por exemplo, os nossos dentes. Não que ele seja calcificado, mas tem uma proteção natural. A mesma coisa se dá com os cristais. Inclusive o doutor chama de uma situação de bioquímica, uma bioquímica.
Então tem que ter cuidado com alguns termos aí que confundem a mente. Então o que acontece? Na verdade, você tem poderes, tem que controlar suas emoções para que você tenha uma glândula bem ajustada, porque ela vai captar o plano espiritual. Esta glândula vai captar. Se você não estiver bem, aí você capta o quê? Capta sentimentos avessos ao seu. É que nem, por exemplo, a árvore. A árvore, por exemplo, ela é um ser astrofísico. Bioastrofísico. Por que é um ser bioastrofísico? Porque ela capta magnetismo do astro. Qual astro? A Lua, o Sol. Ela capta. O Sol, uma estrela. Um astro, uma estrela. A Lua é um astro, um satélite. Ela capta magnetismo do Sol, capta magnetismo do Sol, da Lua, do ar, porque o ar tem plana. Aí você vê, por exemplo, o que é o ar? O oxigênio. Aí você vê o raio do Sol incidindo no oxigênio e vê também um acoplamento de uma substância chamada prana. Então ela se dissolve, oxigênio e luz. Oxigênio, luz e prana fica embaranhado, que é a vitalidade, que é o halo cósmico universal. Então é isso que a mitocôndrias capta. A mitocôndria dentro da célula capta isso, que gera o que? O ectoplasma. Então o que acontece com a árvore? Como ela é um ser astrofísico, ela capta a vibração da Lua, do Sol, do oxigênio, ela capta, mas se ela não tiver raízes, ela capta, ela vai crescer, mas se ela não tiver raízes, ela vai tombar. É a mesma coisa com você. Como a sua glândula, os cristais, eles captam os registros parafísicos, paranormais, mas você não tem raiz emocional, você vai tombar. Se você não administra a sua personalidade, como que você vai administrar o campo que está em torno de você? Porque em torno de você existem consciências desencarnadas. Se você não se administra, como que você vai administrar as consciências que estão ao seu redor? Aí você fica com medo, fica isolado, fica temeroso, fica fóbico, fica ansioso, fica depressivo. É óbvio, é que nem a árvore, ela vai crescer. Se ela não tem raiz, ela vai tombar. Você tem mediunidade, você sai do corpo. Se você não faz reforma íntima, você vai tombar. Você não vai conseguir administrar os eventos que vão chegar até você. Espero que esse CADEF tenha ajudado, espero que esse CADEF sirva a todos. É um CADEF despretensioso, a única pretensão que temos é criar amizades. Esperamos que esse CADEF possa de alguma maneira servir para construirmos análises juntos. Gostou desse CADEF? Espero que sim. Dá um curtir, vamos fazer a manutenção do nosso canal. O CADEF é nosso, ok, meus irmãos? Então pense nisso, você tem poderes paranormais. Cuide do seu campo emocional. Lembre-se, cada 1h30 você sai do corpo. Você não percebe, mas sai. Porque Allan Kardec ainda fala-nos que o espírito não fica preso ao corpo como pássaro em uma gaiola. Ele sempre tende a sair. Qualquer oportunidade que ele encontre, ele vai sair. Ou seja, doença, seja o sono, o enfraquecimento da célula de alguma maneira, ou pelo torpor do sono, ou por medicamentos, ele vai sair. Inclusive tem medicamentos que aceleram a mediunidade. Não falamos da mediunidade, cada 1h30 você sai do corpo. E não falamos dos cristais. Se tiver muito, você tem visão de espíritos, por exemplo. Se tiver pouco, você sai do corpo. Alguns medicamentos, porque a mediunidade é orgânica. O gênio Allan Kardec explica isso, mas uma vez não tem como fugir de Kardec. Kardec explica isso no livro dos médiuns. A mediunidade é orgânica. Então tem alguns psicotrópicos, algumas drogas que aceleram a sua mediunidade, porque é orgânico. Então você joga substâncias bioquímicas no seu organismo, você vai ter visões, vai ter surto, vai ter alucinações, vai escutar, vai sentir, vai registrar e etc. E mesma coisa acontece o oposto. Tem medicações que vão chumbar você, para que você não tenha isso daí, para que você não tenha mediunidade. É por isso que a pessoa fica ali, presa, assim. Não tem pessoas que ficam apáticas, sem sentidos, parece um fantochão, né? Parece algo inanimado, parece um boneco. Não tem aqueles bonecão do Linda, a mesma coisa. A pessoa não esboça emoção, reação, não chora, não fica desesperado, fica que nem um robô. Por quê? Porque esses psicotrópicos, eles tendem a fazer o quê? Deixar a pessoa tolhida. E tem alguns que deixam a pessoa, drogas, por exemplo, que deixam as pessoas em contato com o plano espiritual. Mas isso tudo, se a pessoa não fizer uma reforma interior, ele vai ter problemas, principalmente no campo da viagem astral. Por quê? Mais uma vez, você sai do corpo, deixa um rastro eletromagnético, que é o ectoplasma. Este ectoplasma capta consciências. Esse ectoplasma capta consciência. Não temos o ar, temos o ar e o som. O som se propaga pelo ar. Se não fosse o ar, não teria som.
Se não fosse o ectoplasma, não teria mediunidade, não teria registro mediúnico. Os registros mediúnicos só acontecem porque alcançam o seu campo ectoplasmático. Então daí você capta os espíritos, do contrário você não captaria. Não temos o som se dá graças ao ar. A mediunidade se dá graças ao campo eletromagnético, o ectoplasma. Então, se você não está bem interiormente, você vai registrar pessoas perturbadas, desencarnadas e vai ter problema. Porque se você não administra uma pessoa que é você, como que você vai administrar as demais consciências? É uma questão de lógica. Que a luz do conhecimento seja conosco. Sucesso! Que Deus seja louvado! Very good!